Boa noite. Eu agradeço o convite aos organizadores e organizadoras dessa jornada de debates, em especial ao Guilherme Fiore, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu vou debater um pouco a temática das relações entre sexo, gênero e esportes, pensando tanto em algumas questões históricas e conceituais, quanto nas implicações disso no momento contemporâneo. E para isso eu queria fazer uma breve citação de uma frase de Judith Butler, a qual eu vou retomar no final. Ela diz, abre aspas, o corpo é de certa forma e até inevitavelmente livre no seu agir, na sua receptividade, na sua fala, no seu desejo e mobilidade. Fim da citação. O sexo, ele é um elemento bastante organizador do esporte moderno. Estamos acostumados a assistir pela televisão a modalidades esportivas sendo em competições separadas entre homens e mulheres. No entanto, há uma pergunta que pode ser tomada como ponto de partida para a reflexão que será aqui desencadeada. O esporte precisa de fato de um verdadeiro sexo? O esporte precisa de fato de um verdadeiro sexo? Eu readapto essa pergunta que foi formulada por Michel Foucault ao campo esportivo. Michel Foucault perguntou se precisamos de fato de um verdadeiro sexo, ao que ele respondeu, abre aspas, com a persistência que beira a teimosia, as sociedades ocidentais modernas têm respondido afirmativamente a essa questão. Fecha aspas. Essa pergunta foi formulada na apresentação, num prefácio de uma publicação de um diário de um hermafrodita, o diário de Herculano Barban, que viveu no final do século XIX. Alexina foi criada como uma moça no interior de um internato feminino católico, sendo posteriormente reconhecida como um rapaz e se vendo obrigada a trocar de sexo. A sua história teve um fim bastante trágico, pois a incapacidade de se adaptar à nova identidade, as humilhações e dramas vividos levaram-no ao suicídio aos 30 anos de idade. O que Foucault toma de interessante nesse diário, quando ele o encontra e o publica, é que Herculano Barban viveu no momento em que as teorias científicas sobre o sexo e a sexualidade ganhavam destaque. Antes disso, na Idade Média, era comum pensar no hermafrodita como numa pessoa que combinava características tanto femininas quanto masculinas, e quando ela atingisse a idade adulta, ela poderia escolher o sexo que gostaria de conservar. De acordo com Thomas Laqueur, portanto, até o século XIX, as sociedades modernas, as sociedades ocidentais, tinham um modelo sexual que hierarquizava os sujeitos ao longo de um único eixo. E eles eram diferenciados por graus de percepção, de perfeição, embora fossem vistos como um único sexo. Os órgãos sexuais eles eram percebidos como sendo os mesmos. Então, o pênis equivalia à vagina, as trompas de falópio, ao canal deferente, os ovários, aos testículos e etc. E a diferença seria que os órgãos sexuais das mulheres teriam ficado para dentro devido à sua menor quantidade de calor e também menor nível de percepção. Esse modelo de um único sexo, no qual homens e mulheres eram comparados por um padrão de continuidade e hierarquia, ele foi sendo substituído pelo modelo de dois sexos, que segue padrões de descontinuidade e oposição, que é o modelo com o qual nós nos identificamos hoje, né? Então foi se tornando predominante, né, essa noção de que cada um teria um único e verdadeiro sexo que determinaria a sua identidade de gênero, seus comportamentos e as suas categorias e as suas características, e não o contrário, né? Então, se antes as explicações eram buscadas em textos sagrados, com origens cósmicas mais amplas, né, e acreditava-se que o próprio sexo era uma consequência disso, nessa nova concepção, o pensamento é exatamente o contrário. É o sexo que é o ponto de partida o corpo, então, e as suas características físicas e materiais, elas ganham uma centralidade na definição do gênero.
Então, nessa concepção de dois sexos, né, o corpo passa a ter um papel primordial, tornando-se tanto a causa quanto a justificativa, e não mais a consequência do gênero, do comportamento e etc. Né? Então, o que eu quero trazer aqui para a nossa conversa, né, é que essa ideia, né, de que todos têm um sexo biológico que é definido e naturalmente dado, ela está enraizada no pensamento moderno, está enraizada na própria organização esportiva, no entanto, ela é historicamente datada. Então, categorias de feminilidade e masculinidade foram cientificamente fundamentadas e explicadas em torno de discursos de verdade. Né? Mais do que isso, foram essas explicações científicas, que tomadas como neutras, que de fato criaram essas categorias de tal modo que pudessem ser compreendidas então como naturais e independentes do poder. E Michel Foucault então vai ser um autor bastante importante, principalmente a partir do livro A História da Sexualidade, volume 1, para compreender essa questão. Bom, o esporte, portanto, né, ele vai se organizar em torno justamente dessa ideia de sexo, né, dessa ideia de que existiria então uma base natural, uma certa causa invisível que sustenta efeitos visíveis no corpo, né, de gênero, de comportamento, de força, de habilidades e etc. Né? E a estrutura competitiva binária do esporte, né, a atribuição de algumas modalidades a um único sexo, os testes de feminilidade vão ser todos exemplos disso. Né? Por outro lado, né, acho que é importante a gente trazer aqui para o debate, né, é que o caráter, por vezes, transitório e fluido dessa distinção, né, esse medo, né, que muitas vezes aparece de que essa distinção entre o feminino e o masculino ela seria frágil, que ela precisa ser reafirmada, né, ela também mostra indícios, né, do quanto elas são construídas a partir de uma série de mecanismos. Além disso, ela mostra que o corpo ele não oferece esse suporte estável e seguro das diferenças, como muitas vezes gostaríamos de acreditar. E aí uma autora interessante para pensar sobre essa questão é Anne Fausto Sterling. Ela é uma bióloga de formação, uma bióloga feminista com muitas produções interessantes. E ela vai dizer, trago aqui uma citação dela, abre aspas, nossos corpos são complexos demais para dar respostas claras sobre a diferença sexual. Quanto mais procuramos uma base física simples para o sexo, mais claro fica que o sexo não é uma categoria física pura. Aqueles sinais e funções corporais que definimos como masculinos e femininos já vêm misturados em nossas ideias sobre o gênero. Fecha aspas, fim da citação. Então, nesse sentido, né, a gente pode pensar, né, o campo esportivo como um espaço de manutenção de oposições binárias, né, que ao repetir essas competições, né, ao ritualizar todos esses processos, ele também demarca né, esse lugar constituído do feminino e do masculino, mas que ele também precisa de um investimento bastante continuado para garantir esse seu status de normalidade, essa sua suposta naturalidade, né, que ela não está na origem, mas ela é resultado aí dessa construção. Né? E quem vai trabalhar com essa ideia, não especificamente em relação ao esporte, mas em relação ao sexo, ao gênero e à sexualidade de uma forma bastante consistente, é Judith Butler, né, que vai dizer que o sexo é um construto ideal que vai sendo forçosamente materializado através do tempo. Né? Então, ele não é um simples fato ou uma condição estática, mas um processo que vai se materializando a partir de normas regulatórias e que produzem essa percepção de naturalidade. Né? Bom, o esporte, né? A gente está aqui conversando sobre o esporte, né? Seria o esporte também um espaço de materialização do sexo a partir das reiterações das normas? Ou poderia ser ele também um espaço de deslocamentos que possibilitariam outros construtos de gênero e de sexualidade? Porque é justamente essa necessidade de reiteração das normas de gênero e normas heterossexuais para a sua manutenção que tem sido apontado por vários pesquisadores como
um indício das possibilidades de subversão. Então, dito isso, o que eu gostaria de ver com vocês, né, trazer um pouquinho, é como que o esporte vai ser um espaço de deslocamentos, de subversão, né, de novas possibilidades de constituição, né, do gênero, do sexo, do corpo e etc. E aí eu vou pensar historicamente na questão da inserção das mulheres no esporte, mostrando os deslocamentos que foram necessários para que isso fosse possível e os desafios atuais que estão colocados hoje, por exemplo, em torno da questão da participação de pessoas transexuais dentro do esporte. Bom, então nessa perspectiva, o primeiro deslocamento importante que se refere ao gênero, ao sexo e ao esporte está relacionado à inserção das mulheres no esporte. O esporte foi pensado como uma prática voltada para homens e que as mulheres, num primeiro momento, participaram como espectadoras. Depois, elas começam a participar em algumas modalidades que ressaltam, né, a sua distinção, a sua graça, a sua beleza, a sua leveza, né, e algumas modalidades são permitidas, enquanto outras vão estar sendo proibidas, né? Então, é bastante conhecido aqui na história do Brasil a participação de Maria Lenk nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932. Ela é a primeira, não só a primeira brasileira, mas a primeira latino-americana a participar das Olimpíadas. Ela que aprendeu a nadar no Rio Tietê e viajou para os Estados Unidos para competir, um nome muito importante da história do esporte brasileiro. 1932 é também o ano em que as mulheres conquistam no Brasil o direito ao voto. Então, esses fatos não têm uma relação direta, mas eles mostram um contexto de luta e de reivindicação da ocupação de novos espaços públicos, de novos direitos e etc. Então, o esporte vai ser um desses espaços, né, que nessa cultura urbana que também começa a crescer dentro do Brasil, em que as mulheres passam a se inserir. Aqui algumas imagens de época bastante bonitas, então, da Maria Lenk. Tem um documentário muito interessante sobre ela que está disponível nesse site, memoriadoesporte.org.br, que mostra um pouco da trajetória dela. Também podemos destacar as mulheres negras que foram pioneiras no esporte no Brasil, Melânia Luz, que compete os 200 metros dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1948, Wanda dos Santos e Aida dos Santos, que conquistou o 4º lugar no salto em altura nos Jogos de Tóquio de 1964, que durante muitos anos foi a melhor conquista do esporte individual feminino no Brasil. Outro aspecto que cabe destacar é que no Brasil nós tivemos, né, essa cultura de impossibilitar a participação de mulheres dentro do esporte teve referendada por leis, né? Então nós tivemos 3 legislações, em 34, 41 e 65, em que as mulheres eram proibidas de praticar algumas modalidades esportivas, sobretudo aquelas que eram vistas como incompatíveis com a condição de sua natureza, né? Então, de novo, assim, esportes que exigiam um maior nível de esforço, que tivesse maior impacto, eram, portanto, vistos como inadequados. Essa lei vigora no Brasil até 1979, mostrando também o quanto é tão recente. Então, essas proibições às mulheres, né? Então, acho que isso mostra um pouco assim de uma história de conquista de espaço dentro dessa modalidade e que tem repercussões ainda nos dias de hoje, no que se refere ao acesso a essa prática esportiva, a uma cultura de formação esportiva que começa muitas vezes dentro da infância ao longo da vida adulta, né? Então, rapidamente, né, alguns dados, né, que vão mostrar o quanto a prática de atividade física no tempo livre ela é desigual, pensando aí tanto nessa questão aqui, no caso desse dado, né, uma separação entre homens e mulheres. Então a gente vai ver que em todas as faixas etárias a frequência de prática de atividade física por parte das mulheres é menor do que por parte dos homens, e também a questão dos anos de escolaridade, né? Quer dizer, quanto maior a escolaridade, maior a frequência de prática. Outros marcadores de diferença importantes no que se refere ao acesso à prática
de atividade física esportiva no Brasil são os fatores de renda e de raça. Então, pessoas de menor renda, mulheres de raça negra são, as estatísticas mostram que elas têm uma frequência de prática de atividade física inferior quando comparado com homens ou com a população de um modo geral. Aqui um outro dado de uma pesquisa do censo escolar, em que trabalha então com esse período aí do 9º ano do ensino fundamental, em que também vai mostrar, a gente pode pensar, né, que os meninos relatam uma prática mais regular de atividade física, em média 30% deles, enquanto que nas meninas a gente tem uma média aí de 15%. Então, um pouco, né, o que eu quero dizer é que essa história, esse acesso desigual às práticas de atividade física esportiva ao longo da infância, da adolescência e mesmo da vida adulta, elas vão educando os corpos de forma distintas e vão favorecendo, então, formações diferenciadas, né? Então, assim, a prática de atividade física na vida adulta é sabido que ela está também muito relacionada às experiências que as crianças e adolescentes tiveram ao longo da infância e da adolescência e como esse corpo pode ser educado, o gosto pela atividade física pode ser formado para que ao longo da vida ele faça parte do cotidiano, né, das pessoas de uma forma saudável e prazerosa. Bom, dito isso, né, acho que a gente pode pensar que desafios que estão colocados no momento contemporâneo. Então, hoje nós não temos mais leis que proíbem a prática de esportes ou de outras atividades físicas por mulheres, mas temos como mostrado uma necessidade de ultrapassar desigualdades no que se refere ao acesso a essas práticas corporais que estão colocadas aí a partir de marcadores como o gênero, a raça, a renda e a escolaridade. No entanto, existem outros desafios, como a de inserção de pessoas transexuais dentro do esporte. E aí algumas relações podem ser feitas, né? Acho que uma das estratégias de contraposição ao movimento de inserção das mulheres no esporte ao longo do século XX foi justamente o questionamento da sexualidade dessas atletas, que muitas vezes eram acusadas de virilidade, de lesbiandade, desencadeando a partir disso atitudes homofóbicas que hoje combinam-se muitas vezes com atitudes transfóbicas. Então, o desafio contemporâneo não é mais o de inserção de mulheres dentro do esporte, mas inserção de mulheres transexuais, por exemplo, dentro do esporte, né? Como é o caso mais conhecido no Brasil, de Tiffany Abreu, mas ele não é um caso único, existem outros, né? Assim como esse também é um desafio que está colocado dentro do esporte universitário, como lidar com essas questões, né? Nesse momento, assim, de forma distinta, né, diferentemente do que aconteceu ao longo do século XIX e do século XX, a prática esportiva por pessoas transexuais ela vai exigir uma problematização da própria noção de sexo como categoria fundante do gênero e da organização esportiva, porque não existe uma alternativa simples, um caminho fácil a ser seguido, né? Se para a inserção das mulheres no esporte a alternativa foi a criação de competições e práticas em separado, homens e mulheres, essa alternativa binária de homens e mulheres competindo separadamente entre si, ela não se apresenta mais aqui como a única alternativa viável das questões que estão colocadas na atualidade, né? Então, acho que isso mostra que novas concepções de corpo, de gênero e de sexualidade imprimem novos desafios ao esporte. E aí eu retomo, para finalizar, a frase de Judith Butler, que diz que o corpo é, de certa forma e até inevitavelmente livre no seu agir, na sua receptividade, na sua fala, no seu desejo e mobilidade. Então, esse corpo livre, ele precisa ser acolhido e ter um espaço de expressão também dentro do esporte. Muito obrigada.